Olá, eu sou Wilson de Santos, ator e produtor, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito top, um astral maravilhoso, e vamos tratar de arte da lata. J. Ribeiro, muito obrigado pela tua presença aqui no Você é Top. Eu que agradeço em nome de toda a nossa equipe e todas as oportunidades que os veículos de comunicação oferecem para a gente faz o possível para tentar dar o melhor e ser inspiração também para outras pessoas do terceiro setor. Perfeito. A gente que agradece. Ô Jota, nós conversamos aí no final do ano passado e você estava fazendo aí muitos trabalhos aí na região da praia, do litoral, né? Sim. E aí marcamos a entrevista para agora. Queria que você contasse um pouquinho onde você nasceu, tá? Um pouquinho sobre a sua infância e juventude e depois como nasceu o Arte da Lata. Porque é tudo junto. Porque agora o Arte da Lata acabou sendo a minha vida, a minha história. Eu nasci, sou paulista, nasci em Carapicuíba, depois com 5 anos mudei para a cidade de Osasco. Ok. E minha mãe sempre me regrando à igreja, e quando você chega numa determinada idade, principalmente desses jovens de hoje, né, que na nossa época era um pouco diferente do que é hoje, mas mesmo assim a gente aprontava muito. Mas a religião segura bastante, viu? E foi a religião que me conduziu para um lado positivo da vida, Sim. Me estimulando aos estudos, a parte de educação com o próximo, com o mais velho. E aos 12 anos minha mãe separou do meu pai, fui morar com meu pai, daí acabei conhecendo a família do meu pai, que eram de músicos, aprendi a tocar alguns instrumentos. Foi inspirador. Comecei a tocar alguns instrumentos, só que eu tinha um pouco de dificuldade de aprendizagem com as pessoas que não tinham paciência de me ensinar, porque eu sou canhoto. Então tinha que inverter instrumento, era cada tamanho. Ok, verdade. E eles estavam acostumados a destro, né? Daí eu peguei e comecei a aprender sozinho, só olhando, e acabei montando um grupo de samba. Tocávamos em aniversário, na rua de trás de casa, para a família. E com isso começaram a me chamar. Você não vai tocar no aniversário lá no bairro tal? Vamos lá para casa da minha avó, para minha tia. E eu comecei a tocar em outros lugares e nós começamos Até fora de Osasco também, não? Até fora de Osasco. Daí, claro que nas cidades vizinhas, sabe? Sim. Mas não show, né? Era coisa mais de festa de aniversário mesmo, que era roda de samba, churrasco, cerveja. Era bom que tivesse quintal, né? Para poder Sim, espaço, né? Sim. Daí, com isso, um outro grupo me chamou, só que já era uma coisa um pouco mais profissional. Daí eu comecei a tocar com eles, começamos a abrir shows para alguns artistas, que na época era Negritude Júnior, Catinguelê, era que legal. Grupo Sem Compromissos, que era na década de 90. Você começou a se achar, né? Então, eu tinha vergonha de palco, porque eu nunca tinha enfrentado palco. Então eu tocava atrás do outro, todo acanhadinho. E quando a gente começou a ter esse reconhecimento, daí foi o que você falou, a gente começa a se sentir, fala, não, agora nós temos que se profissionalizar, se as pessoas vieram para nos ver. Só que começou a entrar um outro problema, que fora a bebida alcoólica, eu consumia bebida também na época, né, cerveja, que eu acho que é de praxe para quem toca o gênero de samba. Só que meus amigos começaram a usar droga. E pela educação que minha mãe me deu, eu não achava legal e não compactuava com o que ela me falava. Porque ela falou, no dia que a polícia te pegar, esquece que você tem mãe, esquece que eu não vou dar advogado, não vou levar junto. Então, toda vez que meus amigos iam consumir essa droga, eu ficava com medo e eu me afastava. Então, às vezes eles entravam no carro para ir embora, eu ia de a pé para evitar esse constrangimento. Sim. E a polícia sempre pega o pretinho, né? Sempre é assim, o branco tá com o dedo todo amarelo de droga, o nariz correndo branco, só que eles vão em cima do pretinho. E eu resolvi não participar mais. Decisão sábia. E resolvi passar o meu conhecimento musical para minha comunidade. Daí comecei a trazer as crianças, daí começamos a fazer umas brincadeiras e foi aí que surgiu a oportunidade de eu criar esse projeto, porque na época eu estudava
publicidade, propaganda, e eu trabalhava no SBT. E com esse gancho eu comecei a pegar alguns artistas para fazer uns testemunhos, para ajudar, fortalecer. E foi uma coisa que foi dando certo. Daí acabei fazendo banda com um cara que virou padrinho do Arte na Lata, ele que literalmente batizou, que não sei se você conhece o Jorge Maltner. Sim. Que é o camarada da Onde saiu a lata? Você pegou lata de leitinho? Não, daí desse curso eu montei um grupo com instrumentos convencionais, que são esses instrumentos que vende nas lojas. E nessa época que eu fazia a banda pro Jorge Maltner, eu pegava todo aquele conhecimento, aquela galera da percussão, e a gente conseguia passar para as crianças. Só que daí a gente acabou arrumando um espaço, devido a esse curso que eu fiz de publicidade, eu fiz uma proposta, um projeto, entreguei para uma empresa, essa empresa financiou e a gente conseguiu atender mais crianças. Só que não era suficiente aqueles instrumentos. Daí a gente começou a pedir ajuda para outras pessoas e conseguimos atender 180 famílias na cidade de Osasco. Puxa vida. E esse camarada que nos doou esses instrumentos saiu a candidato. E ele falou que nós tínhamos que apoiar ele. Eu falei, não temos vínculo político nenhum, o cara está ajudando. É só pedir voto, vamos ajudar. Só que ele perdeu, tomou tudo. Tomou todo o instrumento, tomou o espaço, fechou as portas. Eu fiquei super chateado. E acabei participando de alguns fóruns, e um deles foi um que aconteceu na EMB em 2004, que foi o Fórum Cultural Mundial. E eu vi um grupo chamado Bate-Lata, que é um grupo de Campinas. E acabei pegando amizade com esse cara, que é o Alexandre Hunt, e ele me convidou para ir até Campinas para conhecer o trabalho. E ele me ensinou toda a metodologia de ensino para trabalhar com crianças, para criar os instrumentos, e eles tocavam com latas. E as crianças defendiam... lata de leitinho, lata de... Tudo que é rejeitado pela sociedade, eles transformavam lata em de óleo, coisa tudo. Lata de óleo, lata de tinta de 18 litros, lata de leitinho. A gente trabalha muito com educação infantil. As latas de azeitona também? De azeitona, que é a mesma daquela lata de tinta, né? Okay. Aqueles tambores de plástico de 50 litros, 60 litros. Acho que daqui a pouco, quando vocês soltar o vídeo, as pessoas vão poder ver um pouquinho desse trabalho com esses instrumentos. A gente toca com roda de carro, com enxada, chapa de raio-x, tudo que é jogado em vias públicas, as pessoas desfaz desse material. É duro ter a capacidade de pegar isso daí e dar os tons certos, né? Sim, daí requer um estudo e se inspirar em algumas pessoas que já desenvolviam, né? Um deles, eu tive a oportunidade de fazer aula com ele, que foi o Naná Vasconcelos, que infelizmente faleceu, e ele fazia muito esse tipo de coisa. E fazia com bastante alegria, né? E fora do Brasil temos o Stomp, que é um grupo que toca com isso, só que eles são músicos profissionais e fizeram isso como fosse um mercado, né? E a gente faz como necessidade, porque não temos condições de comprar instrumento para essas crianças. E em 2004 eu fui para Campinas e trouxe para a cidade de Osasco essa ideia. Em 2 semanas consegui montar, fui no ferro velho, consegui pegar umas coisas, só que não estava pintado, nada, né? Era perigoso até a gente pegar um tétano. E começamos a desenvolver e caímos no óleo da Unesco. A Unesco estava fazendo uma disputa no estado de São Paulo com as escolas estaduais, e a gente acabou entrando pela escola que abriu as portas para que a gente pudesse atender essas crianças. Entre as 53 escolas da cidade de Osasco, a gente ficou em primeiro lugar. Fomos representar Osasco no estado de São Paulo com 89 escolas, entre elas ficamos entre os 10, e participamos de um livro que chama Dias de Paz, que foi para 190 países, e quando esse livro saiu, mudou a nossa vida. Daí a gente teve que repensar em tudo, porque saímos do Brasil. E a alegria, né? Sim, a autoestima, porque sempre quando a gente estava com aqueles tambores, todo mundo, os lixeiros. Mas quando a gente começou a ter o reconhecimento dos veículos de comunicação, fizemos com o Faustão, Domingo Legal, Maria Braga, Mulheres, Manos e Minas, um monte de programa, daí a comunidade, a sociedade começou a ter uma outra visão com a gente. E dá valor, né? E começamos a ter um pouco mais de valor, não tocávamos mais para a igreja, para associações, para a prefeitura, começamos a tocar para empresas multinacionais, empresas privadas. Foi quando a gente pensou
nas indumentárias, de que forma que a gente ia divulgar essas empresas. Pintou todos os instrumentos, tudo? Pintamos todos os instrumentos para poder ficar bonitinho. Daí nós tínhamos instrumento para matéria de televisão, instrumento para tocar e instrumento para ensaiar. Então era tudo dividido, porque se uma emissora chamava, não tinha como a gente ir com aqueles instrumentos velhos, né? Já é rejeitado por ser literalmente um lixo, né? Então a gente deixava aquele justamente para essas ocasiões, para poder mostrar um trabalho legal. Maravilha, que bom. A que você atribui assim, lógico que todo o sucesso que vocês alcançaram foi fruto de um longo trabalho, né, para dar o reconhecimento, né? Atualmente, depois do livro, depois desses shows, como é que está a tua situação aqui? Eu sei que você foi começo do ano lá para Litoral também, você tem ido mais cidades do interior também? Sim. Quando a gente começou com todo esse alvoroço de reconhecimento, nós tivemos a oportunidade de sair do país e fomos para o Uruguai. E lá aconteceu um fato que nós tínhamos participado de um programa de TV, né, que foi o Domingo Legal, e o pessoal lá assistiu. E quando nós fomos dar uma entrevista numa rádio, o locutor quis agradecer ao hotel que nos recepcionou. E quando ele agradeceu, e a gente estava voltando depois da entrevista para o hotel, um monte de gente na porta do hotel, querendo tirar foto, querendo autógrafo, gritando o nosso nome. E eu falei para as crianças, pé no chão, porque lá em Osasco a gente come pão com mortadela e toma dói. Agora aqui eles não precisam saber as dificuldades que a gente passa. Sim, vamos viver, mas vamos pé no chão. E claro que deu aquela extasiada, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Aquele momento de fama. Porque a gente só via isso na televisão. E no outro dia foi marcado para a gente dar um autógrafo. Daí fizeram uma mesa e colocamos as crianças ali. E eu falei, eles são os protagonistas, deixa eles lá. Daí eles autografavam e tiravam foto. E eu percebi que uma das crianças não sabia escrever o nome da pessoa que estava querendo autógrafo. Por exemplo, o Wesley escrevia com U. Certo. Daí foi quando eu resolvi me formar em pedagogia, fiz uma mistura da música com a parte educacional, contribuindo com a alfabetização e o letramento da criança através do lúdico. E com isso eu comecei a perceber que eles aprendiam com mais facilidade as disciplinas escolares. Por exemplo, matemática, português, a geografia com uma cultura chamada cavalo marinho, a gente consegue trazer isso de Pernambuco para São Paulo. Então, qual é esse trajeto, quais as culturas dessa região? Então a gente consegue trabalhar diversas disciplinas através da musicalização. E eu percebi que alguns ainda continuavam com dificuldade. Daí eu resolvi fazer uma pós-graduação em psicopedagogia para entrar na cabeça da criança e ver qual é a dificuldade que eles estavam tendo. E foi com isso que mudou literalmente o Arte na Lata, e por isso eu estava no litoral. Porque nós começamos a capacitar professores da cidade de Osasco, Carapicuíba e do estado de São Paulo também, com algumas escolas que nos chamavam, e começamos a passar ferramentas educacionais de como trabalhar o lúdico com a criança sem ter recursos, porque a dificuldade das escolas é a verba. E conosco não, porque tem oficinas que você vai gastar sacola plástica, papel crepom, barbante, tampinha de garrafa. Sim. São coisas que as próprias crianças podem trazer. E com isso começou a virar aquela corrente. Daí começaram a nos chamar, a gente foi para o Rio de Janeiro, implantamos um projeto em Florianópolis, no Rio de Janeiro, na Rocinha. E com isso a gente começou a ter esse reconhecimento de todo esse trabalho e a gente começou a formatar. Então a gente, além de fazer show, a gente faz a oficina, faz formação, faz capacitação, faz uma criação que nós tivemos que chama Gincana Ambiental, onde a gente educa como jogar o lixo no lugar certo. Perfeito. E lá na praia a gente fez uma parceria com a cidade de Mongaguá e com duas instituições. Uma instituição ela tem um aula aqui em São Paulo e tem lá no litoral. E a gente levou esse trabalho para lá, foi uma coisa que deu um resultado muito positivo, porque parte das pessoas não tinha esse conhecimento e as crianças começaram a se conscientizar um pouco mais, porque é o que eu sempre digo, você tem que educar
a criança, porque quando você chega a um ponto de educar o adulto, ele já está com a opinião formada, ele joga bituca de cigarro, ele joga latinha de cerveja ou de refrigerante. A consciência ecológica é melhor na infância mesmo. Então, esse é o objetivo nosso. E a gente acabou aumentando esses laços com a prefeitura de lá. E devido à pandemia tivemos que parar todo o processo para ver a possibilidade de recomeçar nesse segundo semestre. E acabamos fechando com uma instituição que chama Ecoclasse, que é da Praia Grande. E eles trabalham com resíduos, né? E compostagem. Então nós vamos amarrar para que eles possam nos conduzir no litoral, porque a gente não conhece muito o litoral, né? E que eles possam nos conduzir para alguns lugares para que a gente possa levar essa parte lúdica e eles essa parte mais técnica, né? Porque eles trabalham justamente com isso, com números, né? De poluidores, né? Ok, perfeito. Então, já um trabalho fantástico. Eu também acabei fazendo uma pós em psicopedagogia, escrevi um livro. E eu vou te presentear com o livro, eu te mando lá. Beleza. Todo conhecimento é bem-vindo. Perfeito. Nós estamos nos instantes finais, eu quero que você venha outras vezes para você falar desses projetos maravilhosos. Né? E você está ajudando realmente uma geração grande de crianças que vão nortear o Brasil depois. Sim, e infelizmente devido a essa pandemia, né, mais de 2 milhões de casos, mais de 59 milhões, se eu não me engano a estatística, de mortes. E, infelizmente nós tivemos que parar todo esse trabalho lúdico que nós temos, porque às vezes as pessoas falam, mas vocês não ajudam com isso. Não, o foco da nossa ONG é arte, cultura, cidadania e educação. Não fazemos essa parte assistencial. Perfeito. É bom deixar bem claro. A prefeitura que tem que fazer. Sim, exato. Então, nós trabalhamos com alegria. Só que infelizmente nessa pandemia nós tivemos que parar, rever um pouco esses conceitos, porque parte das pessoas que vêm para brincar com a gente não tinham o que comer dentro de casa. Sim. Então, no ano de 2020, foram mais de 5 mil famílias atendidas por nós. E eu antes da gente fazer a matéria, eu estava até fazendo uma live e falando justamente isso, que são essas oportunidades que os veículos de comunicação oferecem, que chega a algumas pessoas para poder contribuir com essas iniciativas. Porque neste ano eles continuam passando dificuldade e a gente acaba sendo a última solução para essas famílias. Então eu quero agradecer de fato a todos vocês por nos dar essa oportunidade e que todos vocês possam acessar nossas redes sociais, fazer as contribuições para a nossa instituição. Vocês vão poder ver os trabalhos que estamos fazendo, os atendimentos que a gente está fazendo para essas famílias. E ficamos muito gratos se vocês ao menos entrar nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, para chegar a mais pessoas que possam contribuir com essa causa. Tá? E eu só vocês estão lá como Arte na Lata mesmo? Arte na Lata. O Facebook é Grupo Arte na Lata e o Instagram é ONG Arte na Lata. E se alguém quiser ligar, é 11 94789 0064. 11 94789-0064. Perfeito. Jota, muito obrigado. Eu que agradeço. E muitas felicidades aí no seu projeto. Valeu. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico e irreverente, porque ele é todo assim, empreendedor, tem assim 1000 facetas aí do bem. Né? Então, agradecimentos aí ao Jota Ribeiro. Aí nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.